Capítulo 7. A energia e o primeiro princípio da termodinâmica / termoquímica. Termodinâmica, na verdade, a termoquímica é uma derivação da termodinâmica. Porque termos quer dizer temperatura, dinâmico, movimento. Então, a termodinâmica vai se ocupar em estudar o estudo do movimento, que vai envolver essas trocas de calor. E a termoquímica, em contrapartida, ela vai se preocupar com as reações químicas que vai produzir o calor. Basicamente seria isso. Agora vamos propriamente ler o livro, né? Capítulo 7.1. Desculpa, capítulo 7. Parte 7.1. Termos, dinâmica, definição. Começando o estudo da termodinâmica, é importante compreender o significado termodinâmico preciso dos termos que são empregados. As definições que seguem foram suscitadamente expressas por J.A. Beetz. Em sua obra, basicamente, Lectures on Elementary Chemical Thermodynamics, ou leitura de elementos químicos da termodinâmica, ou termodinâmica química, ou elementos da termodinâmica química, ou então uma leitura dos elementos da termodinâmica química. Pode-se ter várias traduções. Sistema, fronteiras e vizinhança. Um sistema termodinâmico é aquele parte do universo físico cujas propriedades estão sob investigação. O sistema será aquele que vai estar sob a investigação. O sistema está localizado num espaço definido pela fronteira que o separa do resto do universo, as vizinhanças. Pode-se entender que o que vai limitar o tamanho do sistema serão as fronteiras. O sistema é isolado quando a fronteira não permite qualquer interação com as vizinhanças. Um sistema isolado não produz efeito ou perturbações observáveis em suas vizinhanças. Um sistema é dito aberto quando ocorre passagem de massa através das suas fronteiras, e fechado quando isto não ocorre. Inicialmente tem essas primeiras três definições: sistema aberto, fechado e isolado. O aberto permite a troca de matéria entre as suas fronteiras. O fechado permite trocas. Vamos recomeçar. O sistema aberto vai permitir as trocas de matéria e energia de suas fronteiras. Sistema aberto e permite a troca de matéria e energia. O sistema fechado ele vai permitir a troca de energia entre as suas fronteiras. E o sistema isolado não vai permitir nenhuma espécie de troca. Propriedades de um sistema.
Propriedades de um sistema são aqueles atributos físicos percebidos pelos sentidos ou feitos perceptíveis por certos métodos experimentais de investigação. As propriedades se distribuem em duas classes. 1. Não mensurável, como os tipos de substância que compõem um sistema e os estados de agregação de suas partes. 2. Mensuráveis, como pressão e volume, às quais podemos atribuir um valor numérico por uma comparação direta ou indireta com um padrão. Estado de um... O que ele quis dizer nessa primeira parte é que existem alguns sistemas que não são mensuráveis, que não vai dar para calcular, calcular que sirva para um dado experimento. E hoje em dia nós podemos até calcular a massa do universo. Mais uma coisa, com um padrão, né? Um padrão definido, nós podemos, com padrão de referência definido, podemos calcular a massa do universo. Mas uma coisa, e padrão mensuráveis são aqueles padrões que facilmente nós poderemos medir para o estudo de um sistema, como pressão e volume, às quais podemos atribuir um valor numérico por comparação direta ou indireta com um padrão. Estudo de um sistema está num estado definido quando cada uma de suas propriedades tem um valor definido. Precisamos conhecer de um estudo experimental do sistema ou da experiência com um sistema semelhante. Quais propriedades precisam ser levadas em consideração com o objetivo de que o estado do sistema seja definido com suficiência e precisão para os objetivos em pauta. Mudança de estado, caminho, ciclo, processo. Seja um sistema sofrendo uma mudança de estado, de um estado inicial a um estado final bem especificado. A mudança de estado é completamente definida quando os estados iniciais e final são especificados. O caminho da mudança de estado é definido fornecendo-se o estado inicial, a sequência de estados intermediários, dispostos na ordem percorrida pelo sistema e o estado final. Bem, mudança de estado, né? Só nós estamos se lembrando dos sistemas água sólida, água líquida e água gasosa. São momentos em que os sistemas vão mudando de estado, mudança de estados. A mudança de estado é completamente definida quando os estados inicial e final são especificados. Porque existem misturas azeotópicas e eutéticas, que fica difícil de se definir alguns estados da substância em decorrência da mistura, principalmente as substâncias azeotópicas, porque elas vão estar definindo ali o ponto de ebulição. O caminho da mudança de um estado é definido fornecendo-se
o estado inicial e a sequência de estados intermediários dispostos na ordem percorrida pelo sistema e o estado final. Um processo é um método de operação através do qual uma mudança de estado é efetuada. A descrição de um processo consiste em estabelecer algumas ou todas dentre as seguintes condições: 1. A fronteira. 2. A mudança de estado, o caminho ou os efeitos produzidos no sistema durante cada estágio do processo. E 3. Os efeitos produzidos nas vizinhanças durante cada estágio do processo. Suponhamos que um sistema tenha sofrido uma mudança de estado, retorne ao seu estado inicial. O caminho dessa transformação cíclica é chamada um ciclo e o processo pela qual a transformação é efetuada é chamado processo cíclico. Variável de estado é uma variável de estado é aquela que tem um valor definido quando o estado de um sistema é especificado. O leitor não deve subestimar as definições em virtude de sua simplicidade e clareza. Os significados, embora evidentes e evidentemente óbvios, são precisos. Essas definições devem ser perfeitamente compreendidas, de modo que quando um termo aparece, ele seja imediatamente conhecido como tendo um significado preciso. Nas ilustrações que seguem, as questões que devem ser propostas mentalmente são: qual é o sistema? Onde está a fronteira? Qual é o estado inicial? Qual é o estado final? Qual é o caminho da transformação? Estas outras questões pertinentes serão úteis para esclarecer as discussões e absolutamente indispensáveis. Antes de começar a resolver qualquer problema, em geral, um sistema deve estar contido num recipiente de forma que a fronteira esteja usualmente localizada na superfície interna do recipiente. Como vimos no capítulo 2, o estado de um sistema é descrito através dos valores de um mesmo número suficiente de variáveis de estado. No caso de substâncias puras, duas variáveis intensivas, tais como temperatura, por T maiúsculo, e pressão, por T minúsculo, são em geral suficientes. Trabalho e calor. Os conceitos de trabalho e calor são de fundamental importância em termodinâmica, e suas definições precisam ser completamente compreendidas. O uso do termo trabalho em termodinâmica é muito mais restrito que seu uso geral em física. E o uso do termo calor é bastante diferente do significado cotidiano do termo. Novamente, as definições são de J. Abitz. Trabalho em termodinâmica. Trabalho é definido como qualquer quantidade que escoa através da fronteira de um sistema durante uma mudança de estado e é completamente conversível na elevação de uma massa nas vizinhanças. Várias coisas devem ser notadas nessas definições de trabalho. O trabalho apenas
O trabalho aparece apenas na fronteira de um sistema. O trabalho aparece apenas durante uma mudança de estado. O trabalho se manifesta através de um efeito nas vizinhanças. A quantidade de trabalho é igual a massa, gravidade vezes altura, onde m é a massa que foi suspensa, g é a aceleração devido à gravidade, e h é a altura em que a massa foi suspensa. O trabalho é uma quantidade algébrica. Ele é positivo quando a massa é suspensa. H+. Neste caso, dizemos que o trabalho foi produzido nas vizinhanças, ok? Desculpa, a vizinhança. Ele é negativo quando a massa é abaixada. Neste caso, dizemos que o trabalho foi destruído nas vizinhanças, que escoa a partir das vizinhanças. Carol, explicamos como dois sistemas atingiram o equilíbrio térmico, dizendo que uma quantidade de calor que escoa de um sistema a temperatura mais alta para um sistema a temperatura mais baixa. Qualquer experimento como Novamente, várias coisas devem ser enfatizadas. O calor aparece apenas nas fronteiras do sistema. O calor aparece apenas durante uma mudança de estado. O calor se manifesta por um efeito nas vizinhanças. A quantidade de calor proporcional à massa de água que nas vizinhanças aumenta de 1 grau a temperatura, começando numa temperatura sob uma pressão específica, perde 1 grau a temperatura, começando numa temperatura sob uma pressão, e sob uma pressão especificada. Precisamos concordar em usar um determinado termômetro. O calor é a capacidade algébrica. O calor é uma quantidade algébrica, é positivo quando uma massa de água nas vizinhanças é resfriada. Neste caso, dizemos que o calor escoou a partir das vizinhanças. Calor é negativo quando uma massa de água nas vizinhanças é aquecida. Neste caso, que o calor escoa para as vizinhanças. Por enquanto nós vamos deixar. Não chegamos até o item 7.3. Nós vamos deixar a leitura aqui um pouco para descansar.